Eu queria, nessa noite, falar com vocês algo que, na verdade, se trata de uma continuação de domingo. Vamos dizer assim. Quem estava aqui domingo passado? Bastante gente, glória a Deus. Eu vou cometer esse erro de perguntar o que nós falamos na semana passada aí. Quem sabe? Hã? Todo mundo sabe, Robin? Quem fala? Fala. Aleluia, glória a Deus. Ufa, saiu um assim, né? Ela colou, ela ouviu você, né, Júlia? Foi isso mesmo. A armadura de Deus. Nós estávamos falando ali em Efésios, capítulo 6. E hoje a gente vai avançar mais um pouquinho nesse tema. Eu queria abrir com você segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. Os irmãos, se puderem projetar para nós, já está lá. Diz assim: porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Fecha teus olhos mais um pouquinho. Pai, nós te sujeitamos essa hora da tua palavra e pedimos, Espírito, fala conosco, nos direciona, nos guia ao entendimento e a compreensão, Pai, correta daquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Nós te pedimos, toma esse ambiente, toma as nossas mentes, toma os nossos corações aqui e toda e qualquer distração, Senhor, que queira nos atrapalhar e nos impedir, que seja tirada de nós, repreendida em nome de Jesus e que o teu Espírito, com toda a liberdade, Senhor, fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, queridos, na semana passada nós falamos sobre uma guerra, uma luta que é travada constantemente na nossa vida. Você está vivendo uma guerra agora e você está olhando e não está talvez percebendo ela. Mas todo o tempo da sua vida, o inimigo, ele investe contra você. Às vezes ele arma algumas arapucas, algumas ciladas, e às vezes se nós não estivermos preparados, pronto, nós vamos cair e vamos tropeçar, e quando a gente viu, a gente já foi. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que nós somos seres espirituais. E existe uma luta espiritual por trás de tudo que está acontecendo na nossa vida. E a vida cotidiana, diária, ela vai fazer você esquecer isso. Sabia? Sabe o problema que você tem para resolver? É para você esquecer que você é um ser espiritual e para que você pense que você é um ser natural. Mas não existe essa dualidade. Você não é uma pessoa espiritual e uma pessoa natural. Você é uma pessoa. Só que você está hoje, por estar em Cristo Jesus, nesses dois ambientes. No ambiente espiritual e no ambiente natural. Mas aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus devem ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a sua atmosfera é a atmosfera espiritual. Entende isso, meu irmão? Então, eu posso dizer claramente que você é um ser espiritual. Amém? Glória a Deus. E aí, Paulo, na semana passada, nós, em Efésios, falamos da armadura de Deus, que é aquilo que vai nos proteger nessa batalha. E dentro dessa armadura havia uma arma que era o quê? A palavra do Senhor. Amém? Que é uma espada, que a gente aprende a lutar com ela a partir do momento que a gente maneja bem ela. Paulo, falando ao Timóteo, ele fala assim, maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a palavra é algo que nós precisamos aprender a manejar. Bom, ninguém pega uma espada e vai para uma luta, para uma guerra, sem saber usar a espada, porque provavelmente você vai morrer no campo de batalha. Então você primeiro treina com aquela espada e aprende a usar aquela espada para que você possa se defender e atacar. Ok? Agora, a palavra de Deus, hoje eu não vou falar da palavra, eu não vou falar da espada, que é a palavra, mas hoje eu quero falar de uma outra arma, de uma outra maneira de nós lutarmos
nesse campo de batalha espiritual, que é a nossa oração. A oração é algo fundamental, ela é uma arma poderosa nessa luta. E, infelizmente, muitos de nós estamos negligenciando essa maneira de lutarmos. A gente está, vamos dizer assim, não levando ela tão a sério, não considerando tão importante, sabe? E, às vezes, achando que é algo corriqueiro da nossa vida e não é. É algo muito sério e muito importante. Eu queria toda a tua atenção nessa noite para que a gente possa entender isso. Então, Paulo vai deixar muito claro que há uma guerra real, ela não é física, ela é espiritual, e as armas que vencem essa guerra não são humanas, elas são espirituais. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18, fala assim: alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está falando aqui para nós? Orem incessantemente, ou orem em todo tempo, orem sem cessar. Como que a gente vai entender isso? Será que Paulo estava, sei lá, falando uma coisa sem valor, sem importância? Será que essa palavra de Paulo falando para nós assim, orem sem cessar, orem em todo tempo, foi um exagero do apóstolo e ele, sei lá, estava viajando? Ou será que Paulo sabia que isso era algo muito importante? Eu vou te dizer por que que isso era tão importante. E por que que Paulo conhecia a importância da oração. Uma vez ele e Silas estavam presos em cadeias, está lá no livro de Atos. E, queridos, a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor e oravam. E as cadeias se abriram. Olha que coisa tremenda. Paulo conhecia o poder da oração na sua própria vida. Você pensa que Paulo saiu? Talvez se fosse eu e você, e se alguém estivesse orando por nós, isso aconteceu com Pedro também, mas não é o caso aqui, talvez a gente saia correndo. Opa, a cadeia abriu, eu estou livre, eu vou correr e vou embora. Mas Paulo não fez isso. Por estar orando, Paulo estava sensível à atmosfera espiritual e aquilo que o Espírito Santo queria que acontecesse naquele dia, ali naquele lugar. Paulo e Silas continuam da mesma forma que estavam. E aí o carcereiro, quando chega e vê tudo aberto, ele fala assim, pronto, os presos fugiram. Ele pega a espada para se matar. Por quê? Porque um carcereiro em Roma, ele era responsável pela vida daquele preso. E se alguma coisa acontecesse com aquele preso, ele era punido com a morte. Então ele pega a espada e vai se matar. E Paulo fala, ei, não faça nada à sua vida. Estamos todos aqui. E aí, meu irmão, um avivamento acontece. Porque Paulo prega o evangelho para aquele homem e ele se converte. Ele entrega a sua vida a Jesus e toda a casa dele é salva. Isso é o que a Bíblia aponta para nós. Esse é o poder da oração. Então, por isso que esse homem aqui, Paulo, estava dizendo que nós devemos orar em todo o tempo, sem cessar. Depois a gente pode falar melhor sobre como orar sem cessar. Mas agora eu vou seguir aqui. Então, isso não é um conselho opcional. É um estilo de vida. A palavra de Deus está nos chamando a um estilo de vida. E oração, ter uma vida de oração, é assumir um estilo de vida completamente diferente. E eu vou dizer para você que em alguns momentos da minha vida eu orei muito mais do que eu estou orando hoje. E a gente ora, né, Vanessa? Mas é impressionante quando você começa a entrar nesse lugar de oração, como Deus começa também a direcionar a sua vida e você começa a ter um sentido diferente da sua própria vida. Você começa a ter uma percepção diferente do teu existir, do propósito da sua vida, quando você encontra esse lugar de oração. Experimente, querido, começar a orar várias vezes durante o seu dia. Experimente, se você fala em línguas, a orar em línguas várias vezes também. E você vai começar a perceber que a sua sensibilidade espiritual vai mudar.
e você vai ter uma percepção muito mais apurada das coisas que estão acontecendo ao seu redor. A oração, ela produz isso. A oração, ela vai fazer isso na sua vida. Isso vai deixar você muito mais atento, muito mais alerta a toda e qualquer investida de Satanás. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então, um cristão um cristão que não ora, ele faz o contrário, ele perde o discernimento espiritual. E ele passa a viver uma vida natural. Ele começa a olhar tudo como natural, tudo como normal. Eu sei que existe o outro lado também, que a gente às vezes espiritualiza tudo, esse é o dito popular, né? Ah, a gente quer espiritualizar, mas isso se aplica muito quando a gente quer dizer que tudo é o diabo. E às vezes o diabo fala assim, eu não vi nada. Rapaz, eu nem estava perto desse cara, ó, não quero levar essa culpa não. Porque às vezes nós somos responsáveis, aliás, nós sempre somos responsáveis pelos nossos atos, mas, querido, às vezes nós entramos em algumas encrencas que nós mesmos provocamos. E não adianta a gente falar que foi o diabo, não, porque foi a gente que errou e vacilou e não vigiou e entrou naquela furada. Às vezes é o diabo. Às vezes são ciladas de Satanás. E às vezes a gente cai. E quando a gente bota a mão na cabeça, a gente fala, meu Deus, caí numa cilada. Então, o discernimento espiritual, ele trabalha exatamente nisso. Você vai saber discernir aquilo que, de fato, é uma ação espiritual contra a sua vida ou uma ação natural. Às vezes a gente fica confuso, porque eu já ouvi alguns irmãos, eu não vou falar o nome de ninguém aqui não, tá? Por favor. Mas irmãos que falam assim, caramba, olha, queimou o micro-ondas, queimou a televisão, e bati o carro, e não sei o quê, o diabo tá... Ué, gente, às vezes é só uma questão de ajuste. Você esqueceu de ir no mecânico, a televisão era velha, e a tomada do micro-ondas estava dando curto. E aí você vai culpar o diabo? Não, é responsabilidade sua. Mas às vezes é Satanás, sim. E você vai precisar de um discernimento espiritual na sua vida para que você possa não cair nas histórias do diabo. Aconteceu uma situação lá em casa com Vanessa. Achei engraçado, mas, né, filha? O box do banheiro quebrou, irmão. Estourou na mão dela. E foi aquele barulho horrível. Eu corri para ver o que estava acontecendo. Sai Vanessa com sangue nas mãos, nos pés. Eu parei e falei, filha, calma. E ela andando no meio dos cacos de vidro e falando, é o diabo, amor. É o diabo, ele tá furioso. Vamos repreender. Eu falei, calma, filha. Vamos pro médico primeiro dar ponto. Que ponto? Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Eu falei, meu Deus. Calma, filha. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro médico, depois a gente discerne as coisas espirituais. De fato, ela não estava errada, não. O diabo tem se levantado contra a vida da igreja. Ele tem se levantado contra a nossa vida. E se você, irmão, não estiver prestando atenção, não tiver com discernimento, você vai achar tudo natural. E você vai até fazer o seguinte, você vai olhar para Deus e vai falar, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está deixando, Deus? E, querido, nós precisamos estar com o nosso discernimento espiritual apurado. E, irmão, a oração vai fazer isso por você. A oração e o jejum. Mas o jejum a gente vai falar em outro momento, não agora. Agora nós vamos falar só da oração. Amém? O crente que não ora, ele também fica fraco. Muito fraco. E é uma presa fácil para Satanás, para o diabo. Porque ele justamente torna tudo muito naturalizado e ele se perde na sua, no seu discernimento. Entende? Então, ele se enfraquece e ele se torna vulnerável a Satanás. Isso não é à toa. Não é à toa que a oração é uma das práticas mais negligenciadas no meio daqueles que se dizem cristãos. Se a gente for fazer uma pesquisa no meio da igreja, a gente vai perceber que a estatística daqueles que verdadeiramente oram é muito pouca, quando ela deveria ser muito maior. Percebe que a gente está vivendo um grande problema? E quem trabalha para que você não tenha uma vida de oração é o próprio inimigo. E por que ele trabalha para que você não tenha uma vida de oração?
Você sabe por quê? Porque quando você ora, ele perde terreno. Quando o crente ora, o diabo perde espaço. É um problema sério para ele a oração. A oração é coisa séria, meu irmão. E aí, o diabo não quer que você ore. E ele vai até te ajudar. Ele vai colocar bastante coisa na sua vida para você fazer, para você dizer assim, eu não tenho tempo para esse negócio de oração, é melhor o pastor orar por mim, o pastor está aí para isso. Né? Então, quando eu preciso de alguma coisa, pastor, o bicho está pegando, ora por mim aí, porque eu preciso de ajuda. Né? Afinal, tu tá aí para isso, né, cara? Irmão, vocês estão rindo? Tem gente que pensa que é assim. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, glória a Deus. Mas tem gente que pensa que funciona dessa forma. Que o seu pastor é o seu guru. E quando você quer resolver um problema espiritual, você liga para ele e está tudo certo. Ele tem mais contato com Deus, tem mais comunhão. Sabe aquela história assim que você quer alguém influente para chegar mais rápido no lugar? Você pensa que o pastor é esse cara. Não, vou falar com o pastor que ele tem uma intimidade próxima com Deus ali e ele resolve tudo. Mas, querido, não funciona assim. Deus nos chamou a uma vida relacional. E o que isso significa? Que todos devemos ter relação profunda, íntima com o nosso Senhor. Amém? Então não dependa de ninguém. A era do mediador acabou. Moisés era o mediador entre Deus e o povo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós somos o seu povo sacerdotal. O que isso significa? Todos nós agora estamos nesse lugar. Então nós somos mediadores, sim, entre Deus e os homens que não conhecem a Deus. Agora você, filho de Deus, discípulo de Jesus, você deve assumir o seu papel relacional com Deus. Você precisa orar. Quer ver uma coisa, irmão? Marcondes não faz mais isso, mas uns anos atrás ele fazia. Vou pegar, vou denunciar tudo. Agora eu estou denunciando. O Espírito Santo denuncia, né? Ele traz luta, então também. Estava eu lá na minha casa, por um acaso, assim, glória a Deus, pelo que eu me lembro, se eu não estiver enganado, posso estar enganado, mas eu acho que eu estava orando. Bate Marcondes lá em casa. Rapaz, você não pode ir ali comigo, não. Eu falei, o que foi, Marcondes? Rapaz, olha só, a amiga da minha esposa, ela tá endemoniada. Vamos lá, cara, para expulsar demônio. Você é bom nisso? Opa, novinho, né? Tinha acabado de chegar aqui, 20 e poucos anos de idade. Falei, rapaz, vou pegar um demônio e vou sacudir hoje. Nem ensinei Marcondes, rapaz. Fui lá, expulsei demônio. O demônio foi embora. Aí eu voltei, Marcondes, é isso aí e tal. Mas hoje eu olho e falo, cara, por que eu não falei? Marcondes, não vou não. Não, Marcondes, vai você, expulsa. Você quer ajuda? Eu vou contigo. Você mete a mão na cabeça do demônio e manda ele embora. E eu vou ficar olhando. Irmão, se você... Fred também. Agora lembrei, Fred. Lembrei de você, Fred. Foi isso mesmo, cara. Foi, lembra disso? Me fez sair lá pra Terra Vermelha, gente, para expulsar um demônio. Foi no aniversário de casamento da gente. Foi no dia do meu aniversário de casamento. Exatamente. Fred, não chama mais não. Irmão, se tu não quiser encarar o capeta, tá bom? Você não me chama, não. Só se for para te dar uma ajuda. Fala assim, eu quero treinar. E eu não sou muito assim, né? Não tenho muita prática no negócio, mas eu quero treinar. Você vai comigo para me ajudar? Eu falo, vou. Aí eu vou. Agora não me chama para expulsar sozinho, que eu não vou, não. Porque você precisa ter uma relação com o Senhor. E às vezes o medo de expulsar um demônio é falta desse relacionamento com Deus. Falta dessa comunhão que a gente adquire em meio a um lugar de oração. A uma vida de oração constante. Nós aprendemos a crescer na presença do Senhor. Amém? E a oração é tão importante que Jesus ensinou os discípulos a orar. Eles pediram, eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Você conhece a oração do Pai Nosso? Eu preciso abrir aqui, sim ou não? Não. Eu queria só que a gente olhasse o fundamento que essa oração tem e como ela é importante. E a intenção de Jesus, quando
ele ensinou os discípulos a orar, não foi ensinar uma reza para eles. Eu sei que lá no seu trabalho, quando você está com um monte de colegas que não conhecem Jesus, e alguém assim fala assim, poxa, Adriele, você pode fazer a oração do Pai Nosso para nós? Não é? E aí você fala assim, você vai e faz. Tudo bem, não tem pecado nenhum, tá, irmão? É uma oração. Agora, a intenção e o propósito de Jesus de nos ensinar essa oração não era que a gente repetisse ela. Você está entendendo? Não era a repetição, mas sim o fundamento, o padrão que existe nessa oração. Porque, na verdade, o que Jesus estava fazendo é, didaticamente, pedagogicamente, nos ensinando a orar. É isso, Alessandro? Ele estava somente nos ensinando a orar. Então, ele começa falando assim, Pai nosso que está no céu, não é assim? Santificado seja o teu nome. O que isso é? Uma adoração. Então, o Senhor está ensinando o seguinte para a gente, quando você começar a orar, adore, em primeiro lugar. Porque a adoração, ela está ligada a amar. Na verdade, a palavra amor, ela quer dizer adorar ao extremo. Então, o primeiro mandamento é, ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, ele está falando assim, olha, adore ao Senhor teu Deus extremosamente, antes de todas as coisas. Então, por isso Jesus ensina, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Isso é uma linda adoração a Deus. Então, quando você começar a orar amanhã pela manhã, na sua casa, no trabalho, no ônibus, aonde você estiver, comece adorando esse Deus. Felipe, mas não tem música, eu não sei tocar instrumento, como que eu vou adorar, querido? Adoração não necessariamente precisa de música. Adorar a Deus é todo dia, é o seu estilo de vida. Amém? Isso é adoração. Então comece a oração adorando a Deus. Aí ele fala outra coisa, venha o teu... Você não sabe não? Vou ler, hein? Venha o teu reino. O que isso significa? Isso significa uma submissão à vontade de Deus e um chamado para que o reino de Deus, partindo de você, se espalhe, se expanda por todo o ambiente que você está. Então, quando você ora e fala, Senhor, venha teu reino, você tem em suas palavras um poder, irmão, porque o Espírito Santo habita em você, de mudar a ambiência do lugar onde você está e trazer a manifestação, a presença do reino de Deus ali aonde você está. Então, olha só como é poderosa a sua oração. Imagina só, você pode mudar ambientes através da sua oração, inclusive na sua casa. Sabe aquele momento onde o bicho está pegando e o clima está pesado, você fala assim, rapaz, a atmosfera aqui está pesada. O que eu vou fazer? Vou orar. Vou orar ao Senhor. Se está tendo alguma divergência entre você e sua esposa, ou seus filhos em casa, querido, ore. Ore. A oração, ela muda ambiente. Amém? Depois Jesus vai ensinar a gente a pedir. Ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele está ensinando você a pedir o pão de cada dia, porque ele quer que você saiba que todo dia ele vai prover alguma coisa para você e você não precisa se preocupar em pedir muito. Então não precisa ficar orando para ganhar na Mega Sena, irmão. Basta você orar para Deus te dar o trabalho para você pagar as contas daquele dia, que você já vai ser muito feliz. Eu tenho certeza disso. Não é verdade? Se a gente terminar o dia e falar assim, ufa, paguei todas as contas. Obrigado, Jesus. Já é uma grande bênção. É tremendo. É maravilhoso. Então, peça ao Senhor, porque pedir a Ele também faz parte da palavra dEle. Ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra.
Amém? Então faz parte da oração, do teu padrão de oração, pedir ao Senhor. Mas antes de você começar a pedir, às vezes a gente começa a oração assim, Senhor, olha só, Pai, eu quero te pedir para que o Senhor faça isso, e aquilo na minha vida. E a gente se torna pedintes. Pedinte. E Deus fala assim, rapaz, nenhum bom dia você me deu. Você já entrou na sala pedindo. Meu Deus. Bom dia, né? Imagina só, Robinho, você tá lá acordando, o Rafael entra no quarto, pai, olha só, se eu me dá a bicicleta que eu tinha te pedido, pai, hoje, tá chegando o Natal, você pode me dar a bicicleta? E o Robinho fala, meu filho, bom dia, né? Agora, se o Rafael, tô te ensinando um segredo agora, cara. Se o Rafael entrar no quarto, papaizinho amado, você é lindo, papai. Olha, até quando você acorda, você é bonito, pai. Te amo. E dá uns beijos na careca do Robinho. Olha, Rafael, ó, o que você pedir ali, cara, você vai ganhar. Pode ter certeza. Irmãos, eu não estou ensinando você a bajular Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Mas Ele é um pai. E com certeza, Ele busca filhos que queiram se relacionar com Ele verdadeiramente. Amém? E não apenas por uma busca de algo que deseja, mas algo muito mais profundo, uma compreensão, um entendimento de quem nós somos para o Senhor. Você entende isso? Vamos passar para o próximo. Depois ele diz assim, perdoa-nos os nossos erros, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O que Jesus está ensinando aqui? Confissão de pecados. E ensinando você a perdoar. Olha só que padrão Jesus está dando para essa oração, irmão. Muito completo esse negócio. Ele está ensinando você a reconhecer os seus pecados e a pedir perdão por eles, mas também se lembrar que você precisa perdoar aqueles que têm pecado contra você. Isso faz parte da sua oração. Isso torna a sua oração completa, mais eficaz, nós podemos dizer assim. Ele também ensina a gente a pedir por livramento. Ó. Ele fala assim, livra-nos do mal. Não é isso? Então Jesus está falando assim, Senhor, ensinando assim, nos livra, Senhor, de todo perigo. Gente, eu sou do Rio de Janeiro. E eu assumi uma oração que eu orei muito tempo assim. Vanessa orou. Agora a gente não tem mais orando, né, filha? Mas a gente orava assim, Senhor, nos livra do mal, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, Pai. Ah, Senhor, da peste perniciosa. Gente, eu orava contra a bala perdida. Benjamin, você tem que orar, cara. Benjamin é Rio ali, ó. Centrão do Rio ali. Praça da Bandeira, Benjamin? Olha aí, ó. Vanessa falou, Praça da Bandeira, eu sei onde é. Mas, meu, a bala, tá rolando no Rio. Então você tem que orar mesmo, Senhor, me livra da bala perdida. Na verdade, Senhor, me livra de achar uma bala, porque a partir do momento que ela acha alguém, ela não é mais perdida. Né? Mas é sério o negócio. Eu orava uma coisa, desse jeito. Me livra da bala perdida, né, amor? Agora eu oro pelo trânsito. Senhor, me dá paciência no trânsito e me livra dos maltoristas. Entendeu? Me guarda, Senhor. De todo mal. Porque tem uns aí que não dirigem, não. Vou te dizer uma coisa. Então faz parte, querido, da sua oração, pedir ao Senhor que te livre do mal. Agora, olha que coisa linda. Se você, antes de sair da sua casa, antes de começar o seu dia, você começar dessa forma, adorando ao Senhor, conversando com Ele, pedindo perdão a Ele, confessando seus pecados, perdoando aqueles no teu coração que você sabe que precisa perdoar, pedindo a Ele que te livre de todo mal, você sai com uma certeza plena no teu coração de que o Senhor está contigo. Você fez a oração certa. Amém, irmão? E em última coisa, Ele nos ensina a reconhecer o senhorio de Deus sobre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, pois teu é o reino, o poder e a honra e a glória. O que isso fala para você? Que Jesus é Senhor sobre a tua vida. E aí, irmão,
torna a coisa nessa oração um pouquinho mais séria para você. Porque você, quando reconhece o senhorio de Jesus sobre a tua vida, isso significa que você não é dono do teu nariz. E você não faz a sua vontade. Você faz a vontade do Pai. E aí eu vou falar algo que eu e Vanessa acrescentamos à nossa oração também diária. Que a gente fala assim, Senhor, faz a nossa agenda. E Ele faz. Às vezes você planeja algo no seu dia. E aí quando você percebe, Deus mudou tudo. Comigo, geralmente, Ele faz logo pela manhã. Bagunça tudo, assim. Caramba, tinha um plano, eu ia numa direção, e Deus foi lá e mudou tudo em favor dEle. Em favor da vontade dEle, do propósito dEle. E nós precisamos estar disponíveis para isso, irmão. Felipe, mas eu tenho que trabalhar. Tá, Deus sabe. Fica tranquilo. Quem é o teu patrão? Em primeiro lugar é Deus. Depois, o seu patrão terreno. Ele sabe de todas as coisas. Então, irmão, aqueles que têm essa relação e essa intimidade com Deus, a vida está na mão do Pai. Tudo que acontece, o Pai está no controle. Entende? O Pai está no controle. Deus nunca vai perder o controle. Mas às vezes nós fazemos a nossa vontade. E aí Deus nos deixa aí. Para ver até onde a gente vai. Porque Ele sabe que ali a gente às vezes vai bater com a cara no vidro, como eu falei naquela semana aqui. E vai quebrar a cara. E vai aprender. Às vezes a gente aprende assim. Então esse é um padrão de oração, essa é uma oração madura. Que nos leva a um relacionamento com Deus e não apenas a pedidos com Ele. Então, faz esse exercício, ó. Anota aí se você quiser. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, você vai ter essa oração. Dá uma avaliada nela, para você ver o padrão de Jesus nela. Amém? Jesus, ele orava constantemente. E aí a gente vai olhar e vai falar assim, caramba, para que Jesus orava? Irmão, em vez da gente fazer essa pergunta, a gente vê assim, meu Deus, se Jesus orava, eu mais ainda preciso o quê? Orar. Lucas capítulo 6, vai lá, Daniel, do versículo 12 ao versículo 13. Lucas 6, 12 ao 13. Diz assim, em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, olha só, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Você prestou atenção nisso aqui, meu irmão? Jesus passou a noite orando. Ele precisava de uma resposta. Às vezes a gente quer respostas tão sérias para a nossa vida, e a gente passa 5 minutos orando. E tem coragem de sair de lá falando assim, Deus não respondeu, não falou nada comigo. Jesus passou a noite orando. Aí você pode dizer assim, mas Jesus não tinha que trabalhar no dia seguinte, igual eu tenho. Tá. Depois aqui no final a gente vai ver como Jesus trabalhava. Mas deixa para frente. Então, antes de tomar essa decisão crucial de escolher 12 discípulos para se tornarem os seus apóstolos, Jesus, ele orou. Ele subiu no monte, orou a noite inteira e buscou a direção do Pai. Muita coisa a gente começa a fazer e não dá certo. E aí você vem e fala comigo assim, poxa, fiz isso, planejei, foi legal, eu achei que ia dar certo. Todo mundo faz. Mas não rolou. Que droga. Gastei dinheiro, tempo, isso, mas não aconteceu. Aí eu vou perguntar a você. Você orou? Não, orei sim. Mas e o que Deus falou contigo? Hã? Ah, ele tinha que falar? Tinha, né? O que Deus falou com você na oração?
Irmão, essa é uma pergunta importante. Muita gente aqui, muitas carinhas que eu estou olhando, pensam o seguinte: não, Deus não fala comigo. Se Deus não está falando contigo, irmão, corre, porque tem alguma coisa muito errada. Se você é filho de Deus, Ele vai falar com você. Se você não está ouvindo, é porque você não está sabendo ouvir. Talvez você não conheça a voz do seu pai. Isso é um assunto sério, mas importante, porque Deus fala de diversas formas, mas principalmente no nosso coração. Se você parar para escutar a voz do Espírito Santo, você vai perceber que Ele fala ao teu coração. E às vezes a gente se mete um monte de história, um monte de furada, porque a gente nem ora, a gente sai fazendo, porque a gente já acha que sabe. Mas Jesus está provando para nós que esse não é o caminho. Que a gente precisa orar. A gente precisa clamar. Querido, hoje eu estava saindo daqui da reunião de oração, fui para uma emergência. Estava com a dorzinha aqui, eu estou ainda. Mas, no caminho, foi eu e a Vanessa, a gente foi orando. Eu sei que a Vanessa estava orando de um lado, eu estava orando do outro, falando: Deus, por favor, guia médico. Bota um médico certo, para que a coisa funcione. Porque, às vezes, você encontra um profissional mal, né, estruturado. E não é que eu dei de cara com esse cara hoje? E eu falei: meu pai. E eu orei, hein? Imagina se eu não oro. Mas aí ele me fala uma coisa: você vai lá fazer o exame vai demorar 1 hora para sair, e aí depois você volta. Não vai ser eu que vou estar aqui, porque eu já vou estar indo embora, vai ter troca de plantão, e eu dentro de mim: graças a Deus. Obrigado, Jesus, o cara vai embora. Irmão, quando eu estou voltando com o exame na mão, eu e Vanessa, para entrar, quem está saindo? Igual uma bala, o médico. Eu falei: lá, Vanessa, está indo embora, deixa ele embora. Sentei lá, fiquei esperando o próximo médico chegar. Ô, glória. Um rapaz, um senhor já, né? Atencioso, cauteloso, cuidadoso. Conversou, explicou. Falei: obrigado, Jesus. Muito obrigado. Tudo, irmão, que você vai fazer, ora. Eu e Vanessa pegamos a estrada para o Rio de Janeiro quase todo mês. Ou melhor, no cotidiano, todo mês. Irmão, toda vez que a gente sai, a Vanessa fala: amor, posso orar? Né, filho? Sim, amor. Ora. E nós oramos. Irmão, eu pego o meu prato de comida, eu oro. Eu agradeço ao Senhor. A gente, pelo menos, aprendeu. As pessoas que vêm de uma casa evangélica, vamos dizer assim, de um berço evangélico. Essa história de berço evangélico. Não vale. Não faz, tá bom, tudo bem. Então, a gente aprende algumas coisas. E eu aprendi. Eu ia na casa do meu avô, da minha avó. Tinha um devocional todo sábado acontecendo lá, com os filhos que estavam lá. Entendeu? Então eu via minha mãe orando antes de comer, baixando a cabeça. Meu avô, minha avó, baixou a cabeça antes de almoçar. Ora. Come não, ora. E depois come. Então a gente aprende essas coisas boas. Que às vezes a gente acha que é religiosidade. Mas não é não, irmão. É oração. É importante para a sua vida. Agradecer ao Senhor. Amém? Então isso é oração. E Jesus, ele vai mostrar isso para nós. A Bíblia mostra repetidamente Jesus se retirando para orar em lugares secretos, se encontrando em oração e priorizando a comunhão com o Pai. Jesus priorizava essa comunhão com o Pai. Às vezes o bicho estava pegando, um monte de gente querendo Jesus, querendo ser curado, querendo ouvir uma palavra, uma revelação de Jesus. E Jesus sumia, desaparecia. E os discípulos: onde você estava? Eu estava orando. Estava orando. Aí você pensa: que coisa louca. Jesus, cara. É Jesus. Pô, para mim, nem precisava orar. Tem todo poder, é só mandar e as coisas acontecem. Por que Jesus... Será que Jesus está vindo buscar poder? Você acha? Você acha que Jesus, quando ele orar, Elias,
Ele subiu um monte para buscar poder. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Quem é pentecostal aí conhece essa música. Né, Marise? Será que Jesus estava indo buscar poder? Será, Alisson? Sabe o que Jesus estava buscando? Comunhão com o Pai. A comunhão de Jesus era tão profunda que ele avaliava as coisas. Você lembra que Jesus foi lá naquele tanque de... Como é que é o nome? Betesda. Jesus foi lá naquele tanque. Que diz que tinha uma lenda, ó, eu estou falando que é lenda, que é uma lenda, tá? De que vinha um anjo, e não era anjo, e rodava lá a mão na água, e quem entrava naquele movimento era curado. Então era um desespero para entrar na água, uma loucura. Batia um vento, o cara já achava que era um anjo e entrava lá. Era uma lenda, irmão. Tá? E aí Jesus vai lá. Quantas pessoas que queriam ser curadas estavam ali naquele dia, você acha? Multidão. Muita gente. Quantas pessoas Jesus cura? Quantas? Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Tudo que Jesus fazia tinha propósito. E você não deve ser diferente. Tudo que você faz deve ter propósito na tua vida. E como é que você alcança esse lugar? Com oração, irmão. Com comunhão com o Pai. Senão você se arrebenta. Você está entendendo como é importante a oração? Amém? Até aqui? Jesus também ele vai falar de uma oração em secreto. Essa oração é onde as batalhas são travadas e são decididas. Irmão, tem momento que eu estou orando, que eu entendo claramente que o Senhor está me levando para um caminho de intercessão. E não só uma intercessão comum, mas uma batalha espiritual. E geralmente é quando eu estou sozinho, às vezes, principalmente na madruga. Quando Deus me acorda para orar. Aí eu vou orar. Eu entendo e discerno aquele momento como um momento de batalha espiritual. Eu já tive momentos em que eu estava orando por pessoas, aonde eu percebi, e eu não tive uma visão, preste atenção, mas a impressão que eu tinha no meu espírito, que aquela pessoa estava presa, algemada, e enquanto eu orava, Deus ia quebrando correntes, despedaçando correntes. Aí você fala assim, mas isso é verdade, Felipe? É. A palavra que estava sobre Jesus, lá de Isaías, é que ele faria o quê? Libertaria os cativos. E essa palavra está sobre a igreja também. Nós somos chamados a libertar aqueles que estão algemados, presos espiritualmente, e chamá-los à liberdade. Amém? Então, a tua oração secreta é uma oração de batalha. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? E o que essa oração faz com a gente? Em primeiro lugar, ela nos esvazia de nós mesmos. Ela nos enche de Deus. Ela nos alinha o nosso espírito com o Espírito de Deus. E aí a gente entra nesse ambiente, que é o ambiente do coração do Pai. Sabe, uma coisa é a sua vontade, outra coisa é a vontade do Pai. E a oração correta, ela tem essa finalidade, ela te leva para esse lugar de percepção da vontade de Deus. Aonde você está empolgado e entra naquele lugar de oração empolgado, falando assim, eu quero. Mas quando você entra na comunhão com Deus, você começa a falar assim, se tu quiseres, se for essa sua vontade, se não for sua vontade, tudo bem, eu aceito, tu é o Pai, o Senhor sabe o que está fazendo. A oração é assim, irmão.
Essa oração secreta te esvazia e ela te enche de Deus. Te enchendo de Deus, ela te conduz ao centro da vontade do Pai. Ela leva você a esse discernimento do coração do Pai, da vontade dele para a sua vida. Que às vezes não vai bater com a sua. E tudo bem, porque ele é seu Pai. E ele sabe o que está fazendo contigo. Ele sabe aonde ele está te levando. Porque ele tem um propósito para você. Ele tem uma vocação para você. Ele tem algo para a sua vida. E nem sempre, amado, os seus planos e a sua vontade vai encaixar com a vontade de Deus. Mas se você, nesse lugar de oração, de comunhão, de intimidade com o Senhor, você aprende a discernir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então, isso é o que faz a oração secreta. Ela gera esse ambiente para você. Decisões espirituais não se tomam apenas com a lógica, mas com a oração. Amém? Então não é apenas com a sua ideia, mas eu já sei, eu conheço, essa é minha praia. É às vezes onde a gente se estrepa. Sabe? A sua vida, irmão, precisa ser uma vida entregue completamente ao Pai. Então ore. Amém? 2 Coríntios, como nós já lemos, eu vou repetir aqui, vou ler outra vez, 2 Coríntios, capítulo 10, fala assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então perceba que essa guerra, ela começa a acontecer no âmbito da mente. É disso que Paulo está falando. Ele está falando de pensamentos. Ele está falando de fortalezas no âmbito emocional, espiritual da sua vida. Então ele está falando que a arma que você deve lutar não é uma arma desse mundo. E às vezes a gente está buscando coisas desse mundo para resolver coisas que são espirituais. Às vezes a gente está buscando mecanismos naturais para resolver aquilo que são coisas espirituais, amados. E você não está tendo êxito. Mais uma vez, eu volto a dizer, eu acredito na psicologia. A gente tem Manu aqui, que é uma excelente psicóloga. E agora, tem coisa que o psicólogo não resolve. E você vai passar anos sustentando lá o psicólogo, né, Gabriel? Que seja, né, bastante paciente. Eu tenho certeza que a Manu não pensa dessa forma. Mas, amado, quanto tempo mais você passar num consultório de um psicólogo, melhor para ele, concorda comigo? Melhor, pô. E não está resolvendo. Por que será? Sabe por quê? Porque não é algo para ser resolvido com as armas humanas. É algo a ser resolvido com as armas espirituais. São coisas relacionadas, estruturas estabelecidas na mente, pensamentos que foram padronizados, que foram estabelecidos, que precisam ser quebrados na sua vida. Irmão, é muito sério isso. Às vezes a gente está perdendo batalha porque a gente não está discernindo as coisas da maneira certa. Meu papai, que está com Deus agora, não tinha revelação do Senhor. E na minha criação, meu pai, por diversas vezes, falava que eu era burro. Seu burro! E aí eu saía correndo para não apanhar. Porque ele metia o couro mesmo. Felipe, mas o que você estava fazendo? Não sei, meu pai era nervoso, gente. Eu estava só ajudando ele ali. E se fizesse alguma coisa errada, não podia errar. Se errasse, seu burro! Aí, meu irmão,
Você imagina um garoto crescendo achando que é o quê? Burro. Burro. Hoje eu tenho uma esposa que fala que eu sou inteligente, ó. Que legal. Mas o Espírito Santo um dia teve que me dizer: Ei, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você não é burro. Você é inteligente. Aí eu, uau! Que maravilha! Mas tem coisas que travam a nossa vida, a nossa história. Mas que a gente pode resolver na oração. Vou contar uma experiência que ela não é um padrão, tá? Então não entenda isso como um padrão, é uma experiência. Isso nem está na Bíblia. Tá ok? Você dizer assim, não, é assim que funciona, agora tem que ser todas as vezes assim. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor. Jesus Cristinho. Eu estava orando, oração, irmão. Na minha sala. Vanessa tinha ido fazer alguma coisa. Eu estava sozinho em casa. E no meio daquela oração, o Senhor falou comigo. Abaixa e deita no chão. E eu falei, eu estou ficando maluco. Né? Deus não vai mandar eu deitar no chão, porque eu não preciso deitar para orar, eu posso orar do jeito que eu estou. E de novo, no meu coração, o Senhor falou, deita no chão, carinhosamente. Aí eu sentei no sofá. E aí o Espírito Santo falou comigo, é tão difícil se humilhar? Aí eu, eita, não sou eu não. Fui lá e, pum, deitei no chão. Quando eu deitei no chão, irmão, o meu corpo, assim, sentiu vontade por ele próprio. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia. E eu me encolhi, como se eu estivesse na barriga da minha mãe. E ali eu comecei a orar, e já não orava mais com palavras, eu orava em espírito. E o Senhor começou a falar comigo, eu estou curando você de coisas no seu interior. Coisas desde o ventre da sua mãe que você não sabe. Sabe? E foi assim um momento muito especial com o Senhor naquele dia. Eu levantei dali, como se você tivesse as suas forças completamente renovadas. Uma decisão de orar. Oração. Ah, Deus vai fazer isso contigo amanhã? Não sei, irmão. Não sei. Eu só sei que a oração, ela vai te levar a esse lugar. E ela vai tornar você alguém que é capaz de guerrear, de combater contra esses sofismas, contra essas fortalezas estabelecidas na sua mente que querem parar você, atrapalhar você no processo, dizer que você não é capaz, que você não pode. É um erro. Às vezes, irmão, a gente está envolvido tanto com pecado e que a gente olha para aquela nossa condição pecaminosa e a gente acha que, cara, não vai dar. Que a gente nunca vai conseguir sair daquele buraco, daquele lugar, daquele poço. E a gente vai olhar e vai falar assim, não dá para mim. Não dá. Mas, irmão, isso é um sofisma do diabo. Porque não é pelo seu poder, não é pela sua capacidade, é pelo poder que em nós opera. Amém? É pelo poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você só entende isso se você decidir se entregar a esse lugar com Deus, de comunhão com Ele. Aí você entende, você compreende. Então, amado, esse é o lugar para você. Não acredite nas fortalezas que Satanás coloca, estabelece na sua mente, nas mentiras que ele coloca para você. A oração derruba fortalezas, destrói argumentos e leva todo pensamento cativo a Deus. O que é levar um pensamento cativo a Deus? Falando de você, falando da tua vida. Quando aquilo vem atacando a sua mente, seu coração, você consegue falar assim, não é isso
que é a vontade de Deus. E como que você discerne isso? Porque enquanto você está orando, o Espírito Santo está lembrando você a palavra que diz a respeito de você mesmo, de quem você é e quais são as promessas do Senhor para a sua vida. E aí, meu amado, você leva esse pensamento cativo, sujeito à vontade do Senhor. Amém? Então, a sua mente é esse lugar. Satanás, ele quer a sua mente. Ele trabalha na sua mente. Ele combate contra a sua mente. O tempo inteiro. O tempo todo. Então, esse aqui é um ambiente de luta, de guerra espiritual. Perceba que a guerra espiritual é muito mais profunda do que a gente viver expulsando demônios. Perceba isso. Ela é muito mais uma luta de ideias, de pensamentos, de coisas que são lançadas contra você, para tentar anular aquilo que Deus já fez, já produziu na sua vida. Então, amada, a maneira de combater isso é através de uma vida de comunhão e oração com o Senhor. Você está entendendo até aqui? E aí, eu sei que você pode dizer assim, eu não tenho tempo para orar. Eu trabalho demais, eu sou muito ocupado, eu estudo. Esse negócio de parar para orar, não dá para mim. Eu não tenho tempo. Eu não vou ler aqui, por causa do tempo. Mas Marcos, capítulo 1, se você quiser anotar, do versículo 21 ao versículo 39, Daniel pode até projetar aí se quiser. A gente vai ver que Jesus, ele tinha ali uma agenda muito cheia. Ele chega em Cafarnaum e ele tem que ensinar na sinagoga. Depois, passando para frente, Jesus vai expulsar demônios. No mesmo dia, tá? Depois de expulsar demônios, Jesus vai curar enfermos. Olha só que coisa doida. Mesmo assim, depois daquele dia puxado, sabe o que Jesus vai fazer? Orar de madrugada. E no dia seguinte, ele vira para os discípulos e fala assim, a gente precisa ir para outra cidade, para outro povo. Olha só, irmão. Jesus, com a agenda ocupadíssima. Isso é retratado naquela série The Chosen. Os discípulos olham e veem Jesus trabalhando o dia inteiro, atendendo um monte de gente, dando conselho, expulsando demônio, curando enfermo. E ele chega na tenda exausto lá, com a mão até suja de sangue, não sei o que foi aquilo. Mas depois ele acorda e vai orar. De madrugada. Clamar ao Pai. Ter comunhão com o Pai. Eu tenho certeza que Jesus não estava indo ali buscar poder, ele estava indo recarregar suas baterias. Não estava. Jesus estava se alinhando, porque ele não queria fazer nada que ele não visse o Pai fazer. Ele não queria entrar na vontade humana dele, porque Jesus estava ali também como homem. Ele queria entrar na vontade do Pai, no propósito que ele tinha. Ele não queria se perder do propósito que havia para a vida dele. E esse, amado, deve ser também o nosso coração. Não nos perdermos da vontade de Deus. Não fugirmos da direção que Deus tem para a nossa vida. Às vezes Deus começa a fazer algo tão maravilhoso em nós e a gente vai se perdendo porque a gente para de buscar o Senhor, porque a gente acha que já tem tudo. Não é assim que funciona. Se o próprio Jesus buscava esse lugar de comunhão, de oração, quem somos nós para acharmos que não precisamos disso? Então, o tempo não pode ser uma desculpa para você, jamais. E também você não pode dizer, mas ele era Jesus. Tudo bem, ele era Deus, mas ele também era plenamente homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele não era meio a meio. Então, ali estava a humanidade de Jesus. E ele precisava orar, ele precisava ter comunhão com o Pai. E ele não negligenciou a oração. Você entende isso? Eu quero concluir com você.
Quero dizer para você, encontre tempo. Encontre tempo. Enquanto ainda há tempo. Amados, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver a vida. Mas existe sim um tempo reservado para Deus. Creia no Senhor. Reserve tempo para estar com Ele. Não estou falando da oração fast food, irmão. Pode fazer essa na hora do almoço. Mas encontre tempo para estar com o Senhor. Não dê para Ele a desculpa de dizer assim, Senhor, eu sou muito ocupado, sou muito ocupado. Eu não sei o que você vai fazer. Acorda mais cedo. Abra mão de alguma coisa. Durma mais tarde. Não sei, acorde de madrugada. Mas faça da oração uma prioridade para a sua vida. Porque a oração ela é uma arma para você lutar contra o seu inimigo que tem travado ciladas contra a sua vida. Ela te protege, ela te dá direção e ela te dá vitória. Viu? Quando eu falei vitória, todo mundo disse amém. É pela oração, irmão, que você vai vencer essa luta e essa batalha que está sendo travada na sua vida. Só pela oração. Só pela comunhão que você vai conseguir vencer. Nós, essa igreja local, tem passado por uma luta. E a gente tem descoberto o caminho da oração. Queria eu que pela manhã estivesse esse grupo enorme de gente que está aqui, orando. Mas graças a Deus, cada vez mais, o número de pessoas na reunião de oração pela manhã tem crescido. Porque nós temos descoberto o quanto é importante para nós essa vida de oração. Essa vida com o Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Ore. Ele vai falar com você. Se você não orar, você não ouvirá o Senhor. Ele será misericordioso muitas vezes contigo. Mas, amado, Deus quer ir contigo além dessas coisas. Amém? Ele quer ter uma relação profunda, uma intimidade profunda com você. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Gabriel, tem alguma canção pra gente? Tem? Então, conversa comigo.